Olá, para você que está ouvindo a Módulo FM, a gente tem o imenso prazer de começar mais uma edição do nosso Saúde Mental e Psicologia aqui na Módulo FM, com a doutora Vanessa Cristina Alvarenga. Cristina, me lembrei de Cristina aqui agora, né? Mas faz parte, Ninguém né? te chama de Cristina, não, Vanessa? Não, Seja bem-vinda, um prazer recebê-la. O prazer é todo meu, Leide. Sempre muito bom estar aqui com vocês. E o povo te chama de Vanessa Cristina Alvarenga ou é só normalmente assim o entregador da compra? Porque... Geralmente na faculdade, porque como tinha duas Vanessas, aí eu era a Vanessa Alvarenga. Ah, joia demais. Não, engraçado, que eu acho o Cristina muito forte também, por isso que me veio que eu sempre falo, Vanessa Cristina Alvarenga. Mas enfim, tava com saudade de você. Eu também, Leide, como sempre. Vanessa, o tema, a gente está em setembro. Sim. E criou-se o hábito de uns tempos para cá de sempre ter um programa, uma ideia durante o mês de setembro. É o mês amarelo, que é para lembrar uma campanha de conscientização sobre a depressão. Sim. E você, psicóloga, tem uma extensa experiência clínica. O que você tem a falar do Setembro Amarelo? É importante falar de depressão? Com toda certeza. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha que vem nos conscientizar sobre a importância do cuidado com a saúde mental. E mediante esse quadro, né, que eu coloquei esse tema hoje para a gente falar sobre a depressão. A depressão é um transtorno de humor, seríssimo, é uma doença, né? Então, não vou começar já trazendo, né? Muitas vezes, o que as pessoas pensam. É falta de fé, é falta do que fazer, é falta de gratidão. Até isso a gente ouve muitas vezes, né? Em situações de consultório. Aquela típica frase, né? Não, Leide, mas depressão mas você tem tudo. Nossa, sua condição financeira é boa. Você é casada, você tem filho, você tem saúde física, você tá, né, no auge da sua vida, você tá com depressão. Mas, pois né, depressão, então, as pessoas passam, sim, podem passar. Todos nós estamos propensos a passar por um processo depressivo na nossa vida. Independente da nossa condição socioeconômica, independente da nossa condição de relacionamentos interpessoais, independente dessas questões, a gente pode, sim, passar por um processo depressivo. Um processo depressivo, Leide, seria como um adoecimento do cérebro. O cérebro, como é um órgão, e é um dos órgãos mais importantes que a gente tem, e ele adoece. Então, as pesquisas recentes, o que ela vem nos mostrando? Que esse quadro depressivo geralmente é uma alteração na transmissão dos neurotransmissores, que é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Então, quando a gente está bem, vamos assim dizer, e está bem também, não confundam que a gente está bem o tempo todo, tá? Não existe isso. Enquanto seres humanos, nós oscilamos, obviamente. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente não está tão bem, mas tem dias. Então, uma pessoa que ela passa por um processo depressivo, agora mesmo eu vou explicar isso melhor, ela vai apresentar alguns sintomas, pelo menos 2 semanas consecutivas, ok? Então, o nosso cérebro estando bem, ele tá produzindo esses hormônios aqui tranquilamente, tá? Então, eu tô com uma produção adequada de serotonina, dopamina, noradrenalina, quando eu estou bem. E quando se eu passar por um processo depressivo, eu posso estar com uma baixa produção desses hormônios, certo? Desses neurotransmissores. E por que, Vanessa? Por que então que eu comecei a ter esse problema de depressão? A causa é multifatorial. O que é multifatorial? A gente nunca vai saber exatamente, a Leide está passando por um processo depressivo por conta disso. Então, o que isso está envolvido? Questões genéticas. Então, é sempre bom a gente, quando entender como é que era a vida dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós. Teve questões lá atrás? Tem alguém depressivo na família? Isto, que é a questão genética. Isto, que é a questão genética. Teve alguma situação de suicídio nessa família? E, Vanessa, tem a ver, assim, vir mais de pai ou de mãe ou independente? Não, independente. Tá. Independente. As pesquisas geralmente mostram, Leide, que as mulheres são muito mais acometidas pela depressão do que os homens. Ah, é? Geralmente é 2 para 1. Então, tá. As pesquisas mostram, tá? Mas é por causa da questão hormonal da mulher?
Eu acredito que não só hormonal, como o peso, geralmente, que a mulher carrega também. Porque aí eu falei da questão genética, mas também as questões ambientais, elas têm um peso muito grande. Exemplo, muitas vezes a gente tem o que a gente chama de fatores desencadeantes, que são os gatilhos. Ou seja, passar por uma perda de um trabalho, uma perda de um ente querido. Muitas vezes a mulher, ela lida com isso de uma forma mais sentimental, abalando ela mais do que o homem. Isso não é regra. Não é regra, mas geralmente. Então, por isso… E a mulher, ela geralmente… É estatístico também, né? Sim, é estatístico. E geralmente a mulher também, ela leva a vida mais… ela se envolve muito mais com as coisas. Tem mais emoção, mais sentimento. Sim, ela envolve mais com as coisas das casas, dos filhos. Então, elas vão sentir mais. Geralmente… Mas, por um outro lado, os homens, como eu percebo muito em consultório, tem a questão do silêncio. Ficam calados. O homem sofre sozinho. Eles acham que é coisa de mulher ficar falando, né? Isso. Que é uma visão muito equivocada de si mesmo. O homem também precisa colocar pra fora os próprios problemas, né? Com toda certeza. E a questão também de achar assim, não, isso vai passar. Não, isso vai passar, não vou comentar nada com ninguém, não. Se eu comentar pra minha esposa que eu tô 5 dias chorando, o que ela vai pensar? Vai achar que eu não sou homem de verdade, né? Sim. Essa visão equivocada do ser humano. Isto. E aí, Leide, já presenciei em situações em consultório da pessoa ficar anos até num processo depressivo. Anos num processo inconsciente. Sem inconsciente, saber que ou numas tentativas muito falhas de, muitas vezes, medicações que não estão surtindo efeito, não procuram uma terapia. E aí, quando conseguem, né, conseguem fazer algumas mudanças, procurar, muitas vezes, né, um outro médico, procurar uma terapia, a vida vai se tornando muito mais tranquila. Então, uma outra coisa que não já vou adiantando aqui para nós, a depressão, ela tem sim como melhorar. Ela tem, não vou dizer cura, porque se a gente teve um processo depressivo na vida e ele não é tratado, a chance dele se repetir é muito maior. Isso também são as pesquisas estatisticamente que nos mostram essa probabilidade. Agora, se eu passo por um processo depressivo e me cuido, não é garantia também que eu não vá ter outro episódio depressivo ao longo da minha vida. Mas o que é o alerta? Para quem está nos ouvindo, eu vou falar agora mesmo os sintomas, né, desse processo depressivo. Mas percebeu que esses sintomas estão acontecendo, procure ajuda. E essa ajuda, qual seria? É a ajuda de um médico, psiquiatra, porque o seu cérebro ele não vai conseguir produzir esses neurotransmissores sozinhos, é o que eu explico sempre para os pacientes. Então, a medicação, ela funciona nesse sentido, ela vai ajudar o seu cérebro a retomar essa produção desses hormônios que, por N fatores, como a gente falou, que não estão sendo produzidos. A terapia também é de extrema importância, porque, gente, a terapia vai ajudar as pessoas que estão num processo depressivo, Leide, a enfrentarem a angústia desse momento, as dores desse momento, organizar melhor seu pensamento e, consequentemente, os sentimentos e o nosso comportamento. Entende? Então, passar por um processo depressivo sozinho, sem nenhuma ajuda, é extremamente devastador. Extremamente. E aí a gente ainda vê, infelizmente, o preconceito das pessoas em relação a essa procura de ajuda, sempre com, não, mas eu tô rezando e ele vai melhorar. Não que a fé não seja importante, a fé é extremamente importante para a nossa vida, a fé é um dos pilares, né, que nos sustenta na nossa vivência. Mas só a fé não vai resolver nesse momento. Esse paciente também precisa se conscientizar da importância da atividade física, da alimentação balanceada, saudável. Isso também tudo vai influenciando para a melhora ou piora do quadro. Como assim, Vanessa? Eu estou passando por um processo depressivo e estou me empanturrando de fritura, gordura. Isso vai só piorar esse processo depressivo. Se eu estou passando por esse processo, e aí, né, quem está nos ouvindo, os nutricionistas, os endócrinos, sabem bem disso, né, da importância, então, da pessoa se alimentar com alimentos mais saudáveis, a prática da atividade física que ajuda muito na liberação da serotonina. Então, são fatores importantíssimos para a pessoa ter essa consciência. Vanessa, eu quero te pedir um breve intervalo, e eu queria que você voltasse nessa questão das causas depois,
porque eu confesso para você que tem pouco tempo que eu descobri que tem as causas, acontecimentos e as causas orgânicas. Aí eu queria que você falasse de todas elas, assim, às vezes um luto, uma perda, uma decepção. Eu queria que você falasse um pouco mais de causas, porque para ver se a pessoa se identifica. Perfeito. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu tô bem fisicamente, meus índices estão ótimos. Mas às vezes teve uma tristeza muito grande na vida, teve algum problema. Sim. E tudo isso é fator, né? Desencadeador da depressão. Sim, a gente volta em um minuto, ok? Ok. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia, hoje muito especial, muito interessante, porque é um tema que pode acometer qualquer um de nós, né? Estamos no Setembro Amarelo e o tema escolhido pela doutora Vanessa Cristina Alvarenga é a depressão. Vanessa, eu queria que você falasse um pouco mais das causas. Sim. Você falou dos neurotransmissores, que são aqueles que se você não produz naturalmente, você vai ter problema com depressão e tal. Mas, assim, trazendo pro cotidiano, pro dia a dia, outras coisas. A perda de um ente querido. Sim, a perda de... Uma cirurgia mal sucedida que te deixa sequelas. Isso também pode... Uma briga com alguém muito querido. Uma separação, uma questão muitas vezes com um filho, né? Um filho que às vezes começa a ir por um caminho que os pais ficam extremamente chateados. E aí você vê geralmente que essas pessoas que, igual, né? Vamos dizer assim, o gatilho maior depois vem. Mas todo mundo que chega pra mim e vem contar de um processo depressivo, era como se fosse assim. Doutor, eles sempre falam assim, eu já tava sentindo que eu não tava bem, que eu vou falar agora mesmo dos sintomas e vamos linkar com essa questão. Mas aí na hora que eu perdi meu cachorrinho, aí que essa tristeza profunda veio com tudo. Aí na hora que eu briguei com a minha amiga, que eu gostava demais, ela me falou um monte de desaforo, ela foi muito grosseira comigo, aí piorou. Na hora que eu descobri uma traição, aí piorou. Entende? Então já tinha sinais. Sim, provavelmente, né, não todas as situações, não todas. Mas, muitas vezes, já havia sinais. Igual esses dias eu recebi uma situação de uma puérpera, né? Então, ela tem alguém que acabou de ter um bebê. Isso, que acabou de ter um bebê. E aí, ela me relata, né? Olha, antes da gestação, eu já percebia que já não estava legal. Ou seja, o que não estava legal? Ela já não estava com humor muito legal, ela já estava sentindo uma tristeza muito maior do que ela sentia antes na vida dela. E aí, 3 questões também a gente sempre tem que entender. Igual eu falo, é a intensidade, a frequência, a disfuncionalidade. Ou seja, né? Porque um dos primeiros sintomas da depressão é esse humor triste. Esse humor deprimido. E aí, quando a gente vê que isso não tá legal, quando tá muito intenso demais, né? Então, às vezes a mesma situação aconteceu com nós duas, mas a intensidade da minha tristeza é triplo da sua. A frequência, você ficou triste 2 dias, eu tô triste 3 semanas. Não é? E a disfuncionalidade, você ficou triste, mas você consegue vir trabalhar. E eu toco minha vida, eu sigo. A sua vida. E eu fiquei triste ao ponto que eu não consigo fazer nada, mas também eu posso ficar triste e ainda assim tá trabalhando e tudo mais, mas mesmo assim eu estou pessimamente mal. Porque não confundam também, isso é muito importante a gente conversar aqui. Nem todo mundo que tá passando por um processo depressivo tá trancado num quarto. Nossa, isso foi fundamental. Tem gente que tá rindo, tá se divertindo, tá brincando com todo mundo e está com depressão. Isso, e aí a pessoa ainda, inclusive eu ouço muito isso também. Mas eu fico sem graça de falar. Porque eu tô conseguindo trabalhar, Vanessa. Eu tô conseguindo cuidar minimamente do meu filho. E aí eles olham pra mim e não acreditam. E eu tô precisando de fazer muito isso em consultório, Leite. Chamar a família pra conversar. Marido, mãe, né? Obviamente, quando é adolescente, porque também os casos em adolescente estão aumentando de uma maneira considerável. Mas só retomando a questão do que eu estava falando dessa pessoa, né? Que chegou no consultório com um bebê, né? Recém-nascido. E ela, né, relata, eu já não estava bem. Mas daí na gestação eu me segurei muito na gestação pra tentar ficar bem. E aí, na hora, né, que essa criança vem ao mundo, é também como se ela até se permite adoecer. Porque até pra adoecer, muitas vezes, a gente tem que se permitir. Aí, às vezes, quem tá nos ouvindo, Vanessa, então você tá falando que a gente deve dar lugar pra depressão. Não é sobre isso. Mas se você está passando por um processo depressivo, é melhor você encarar o que tá acontecendo e tratar do que você ficar fingindo que não tem nada acontecendo e colocando pra debaixo do tapete.
E aí, Leide, eu vou falar sobre os sintomas, né? Pra quem tá nos ouvindo, que eu acho também que vai ser bem esclarecedor. Fundamental. O que é obrigatório num processo depressivo? O humor deprimido, tá? Esse humor deprimido. Mas me explica assim, o que é? Porque a gente tem tristezas, né? Sim. Às vezes você olha, você tá com quilos a mais, tal. Você olha, você fala, mas o que é o humor deprimido? É aquela, assim, dificuldade de levantar o pé da cama? É o perda de interesse ou prazer em quase tudo do dia a dia. Nada tem graça mais. Nada tem graça. Às vezes eu gosto de pudim de leite condensado, eu paro de gostar, não tem nem graça mais. Isso, você amava sair, conversar com seus amigos. De repente, você já não… É como se fosse horrível ir conversar com esses amigos. Horrível encontrar essas pessoas. Entendeu? Então é a própria pessoa que tem que observar, né? A própria pessoa. Às vezes, pra quem tá do lado, é mais difícil, às vezes, de perceber, né? Não é tanto com adolescente. Tá. Com adolescente, se os pais prestarem atenção com criança, eles conseguem perceber nitidamente. Que Criança a criança também deprime, Vanessa? Também deprime. É num número menor, mas ainda assim deprime também. Sim. Nossa, Tá? como é sério Geralmente, isso, né? pelas pesquisas, você vai ler cientificamente que a depressão começa a se manifestar aos 20 anos. Mas na minha prática, claramente, eu estou vendo que não é dessa maneira. Pois é, você falou que tá crescendo em adolescentes? Muito. Você já tem algum estudo, alguma coisa que você saiba? Por quê? Não vi nada sobre essa questão do porquê cientificamente. Até é interessante você estar falando nisso para eu procurar, inclusive. Mas na minha prática eu vejo também que um dos motivos, acho que as mudanças que a gente vive, igual excesso de tecnologia, cada vez mais menos contato pessoal com as pessoas. Então, o meio tecnológico, principalmente para o adolescente, não se esqueça, o adolescente é muito intenso. Então, quando ele passa a vida dele aqui no celular, e tudo que acontece aqui vai refletir muito na vida dele. Então, quem fica muito no celular, o adolescente, ele tem mais risco de deprimir, então? Não é que necessariamente é causa-consequência, regra, sim. né? Mas, dependendo do que esse adolescente Aumenta a probabilidade. vivencia, aumenta. Porque ele não tá liberando também hormônio ficando o dia inteiro no celular. Né? Como que uma criança libera, um adolescente vai liberando serotonina, também esses hormônios que a gente falou, brincando, saindo, é a maneira. Fazendo esporte. Fazendo esporte, perfeito, né? Agora, se ele não faz nada disso, ele só fica em casa no celular, como que ele vai liberar? Vanessa, afeta até a coordenação motora, né? Com essa história de toda ficar certeza. no celular. Porque eu me lembro, assim, que eu tinha algumas habilidades físicas ali, que eu já perdi quando eu tinha 18 anos, né? 17, 16 e tal. Que hoje eu vejo meninos dessa idade com dificuldade. Eu vejo pelo andar. Sim. Eu vejo pelo jeito que coordena, que usa o talher. Eu gosto muito de observar. Eu falo que aquela pessoa tá com dificuldade. Sim, perfeito, né? Tem a ver com não exercitar, né? Isto. Aí, igual a gente já conversou em outros programas e a gente retoma essa questão, tudo na vida é o equilíbrio. Não é que a gente tá falando que o adolescente não vai ter contato com celular, eles nasceram tecnológicos, Não, faz parte da vida jeito, deles. né? Só que os pais devem tomar cuidado com o excesso. Exagero. E aí, esse humor deprimido, pra gente começar a preocupar, ele tem que perdurar aí pelo menos 2 semanas. Quando você percebe que tem 2 semanas que está constante, isso não está melhorando, já é um alerta que acende. Outros sintomas que podem estar acontecendo e que também são indícios de um processo depressivo. Igual o desânimo acentuado, né? Ou anedonia. O que é anedonia? É a perda do prazer por coisas que antes você gostava muito. Igual a gente, né, falou. Então, antes gostava muito de algo que agora isso não faz. Um exemplo, assim, eu sempre trago pro lugar comum para ajudar os pais e as mães, que a gente sempre pensa nisso. Mas, por exemplo, o adolescente adora comer um sanduíche lá em tal lugar. Aí o pai fala, vamos lá comer o sanduíche, tá afim? Aí ele fala, não tô afim, não. Ou seja, tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Aí, óbvio que se esse adolescente fala 1 dia, 2, não tô afim. É óbvio que também ele tem um direito de não estar afim. Não querer. Né? Não querer. Mas isso é constante? Ou então, é uma se o pai… mudança de comportamento, né? É uma mudança de comportamento. Redução ou aumento de apetite também é outro indício, tá? Que às vezes as pessoas acham, tá deprimido só quem perdeu peso. Diminuiu o apetite. Não necessariamente. Tem pessoas que aumentam… Comem mais e tem ganho de peso. Entendi. Então, isso começa a oscilar. E geralmente, a pessoa com processo depressivo, ela relata muito isso. Ou perde ou ganha. Alteração do sono também. Ou começa a sentir muito mais sono do que tinha, ou perda de sono. Que também é os dois, não é? Entende? Assim, os dois eu digo, tem pessoas que vão perder o sono e tem outras que vão querer dormir demais. E a gente ouve muito o relato de, prefiro dormir, Vanessa, porque aí o tempo passa mais rápido.
E quando eu tô dormindo, eu não tô pensando. Não tô vendo o que tá Eu não acontecendo, tô vendo. tô sentindo. O pessimismo também associado a sentimento de culpa ou inutilidade. Não presto pra nada mais. Justamente, não presto dou conta de fazer nada. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu atrapalho todo mundo, a minha vida é só atrapalhar. Gente, isso não tá normal quando a gente tá sentindo isso. Não tá normal, porque óbvio que a gente sabe que não é todo mundo que gosta de nós, inclusive quando a gente tá bem, a gente lida com isso, não é? Mas esse sentimento, e aí é demais, e do adolescente é muito em relação aos pais. Né, o relato é sempre, eles não me queriam, o que eu tô fazendo aqui? E eles nunca ouviram isso muitas vezes. E por isso também o psicólogo, né, tem que tomar muito cuidado. Porque eles vêm com um discurso muito bem enredado em relação a isso. É porque é a verdade pra ele, né? Justamente, é o que ele tá sentindo naquele momento. A baixa autoestima, né, que também tá… Então, né, começa a ter… não achar a aparência legal, tem… Aceita tudo, não reclama de nada. Sim. Porque eu li recentemente, Vanessa, que a questão da estima é você se respeitar e colocar limites. Sim, Aí quando você fica também… Sim. Tudo vai. Eu acho interessante quando você pergunta assim pra alguém: o que você quer comer? Qualquer coisa. Eu falo, gente, qualquer coisa não tem. É isso, perfeito. Só que aí, quando a gente fala de adolescente, essa questão da autoestima, ela também, obviamente, tá oscilando, porque ele ainda não tem essa estima tão fortalecida. Sim, óbvio. sim. E na adolescência, dificilmente a gente tá com a nossa estima boa. Não, você tá construindo ela, né? Justamente. Então, e com tanta mudança hormonal que acontece, físicas, é muito complicado falar que a gente tá tão bem em questão de autoestima. Mas essa baixa autoestima, principalmente no adulto, ela é bem perceptível quando ele tá passando por um processo depressivo. A agitação psicomotora, ou retardo dessa psicomotor. O que é agitação psicomotora? A pessoa começa muitas vezes né, ter muito, mexer muito. Perda de energia, balança a perna, ansiedade quieta, demais. Né? Às vezes, se eu tivesse um processo depressivo, eu não conseguiria ficar aqui com você conversando. Entendi. Isso seria muito pra mim, entendeu? Ficar aqui uma hora seria contigo. Seria um tormento, né? Seria um tormento, justamente. A ideação suicida. Nossa, essa eu até arrepio quando eu ouço, porque é a mais grave, né? É a mais grave. E o que é essa ideação suicida? Pensamento constante sobre a morte, né? Porque ela pensa, Vanessa, aí é uma pergunta. Sim. Se ela morrer, a dor acaba? Isso é uma, né? Como eu vou sumir desse mundo e vai tudo melhorar. Já que eu sou um empecilho para o mundo, para as pessoas, para minha família. E por isso que eu faço para quem está nos ouvindo um alerta. Eu garanto para quem está nos ouvindo que a depressão tratada, a sua vida melhora e muito. Esses pensamentos, eles não vão mais acontecer. Então, eles diminuem de maneira significativa. Você aprende a identificar para repelir. Justamente, você aprende a não dar tanta intensidade para eles, quando você está medicado em processo terapêutico. Por isso que aí é o acalento, sempre quando chega alguém muito desesperado no consultório, né, passando por um processo depressivo, é o que eu sempre digo. O importante é que tem tratamento. Tem tratamento. Tem uma porque, porta, às vezes, tem uma luz, tem uma saída. Tem uma luz. Então, para quem tá nos ouvindo, muitas vezes, isso não tem jeito, eu não vou, porque é o que a gente ouve também. Né? Quando a pessoa tá passando por um processo muito significativo, depressivo, é o que ela vai falar. Não, remédio vai me ajudar. Ficar vindo aqui conversar com você vai me ajudar. Não vai ajuda. O que não vai ajudar é a pessoa ficar sem tomar um remédio, ficar fechada em casa. Só que pra isso, contato. Leide, me desculpa te interromper, mas Não, pra isso é importantíssimo alguém da família também ter essa percepção e ajudar essa pessoa. Um amigo meu que já teve depressão, Marisa, falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou o seguinte: Leide, toda vez que eu começo a ver a tristeza me rondando, eu vou pro bar, nem que seja pra tomar uma cerveja sozinho, mas eu não fico sozinho em casa. Eu quero ver gente, eu quero sentir energia. Eu achei consciente da parte dele, sabia? Perfeito. E justamente, a pessoa, se ela passou por um processo depressivo, tratou, principalmente ficou num processo terapêutico, né? Cuidou dessa parte dos pensamentos, ela vai aprendendo a lidar com essa situação. Justamente aprendendo a não deixar essa tristeza fazer morada. Nossa, muito né? Se ela, tá aí cada um tem as suas peculiaridades, né? A sua maneira de lidar, né? Se seu amigo vai pro bar porque ele não quer ficar sozinho, outras pessoas vão entender que às vezes elas não estão fazendo uma atividade física e a atividade física ajuda muito ela a melhorar esses pensamentos. Pensa numa obviedade que ninguém leva em consideração. Faça um exercício físico. Caminhe no seu bairro, caminhe na sua quadra, faz na sala da sua casa alguma coisa, mas faça. Isso. E por último, um outro sintoma importante é o prejuízo na concentração.
A pessoa não consegue prestar Ela não atenção. consegue. Por isso, né, geralmente, os atestados, a pessoa realmente ela não consegue, dependendo do que ela está vivenciando, concentrar no trabalho, nem cuidar muitas vezes da casa, cuidar dos filhos, ela não consegue naquele momento. E outra coisa, eu acredito importante pra gente tá fechando aqui, cada depressão é única. Cada processo é único. Não se compare. Sempre tem alguém que vai vir falar, né? Não, mas eu quando passei por depressão, não foi assim, não. Nossa, o meu foi tão diferente do seu. Não, mas eu não acho que você tá passando por um processo depressivo. Você tá trabalhando, você tá indo pra rádio. Você tá bem. Então, gente, só nós sabemos o que acontece conosco. Nós somos o nosso maior especialista em nós mesmos. E por isso a importância a gente olhar para dentro e da gente ver o que está acontecendo conosco e a gente não ter medo de buscar ajuda. Marisa, esse é um tema muito pesado. A gente pode Sim. falar, e eu quero que você volte a falar mais vezes sobre ele aqui. Mas assim, a sua mensagem como psicóloga, eu sempre penso que a gente não é uma caixinha redondinha, a gente é diverso, múltiplo. Mas assim, qual que é a sua mensagem mesmo para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento? E talvez estejam passando pelo problema ou conhecendo alguém da família, porque é uma dor, né? Sim. Para a família. Sim, quem está próximo, tenha cuidado e paciência com a pessoa que possa estar passando por esse processo depressivo. E quem está passando, como eu disse, olhe para si, veja e entenda que muitas vezes o que você está passando não está legal. Não tá legal. E não é questão de força de vontade que você vai mudar essa situação. Então, mais uma vez, falo da importância da gente procurar quem está passando, vivenciando um processo depressivo. E ele também tem intensidades, tá, Leide? Às vezes eu tô como se num processo depressivo, vamos assim dizer, que eu tô numa escala 1, um exemplo. Mas essa escala 1, ela já é muito prejudicial para mim. E você, às vezes, está na escala 10. Então, entende? São proporções diferentes. Mas a questão é perceber o quê? A tristeza está atrapalhando a sua vida? Então, ela está intensa, ela está frequente, e ela está te atrapalhando a conviver com as pessoas, a fazer suas atividades do dia a dia. A ser quem você é, né? A ser quem você é, a seguir seu caminho. Procure ajuda. Ajuda com um médico psiquiatra e a ajuda de um psicólogo. É o melhor que você pode fazer por você. E toma muito cuidado, porque a nossa vida, ela é única, ela é um presente muito grande e ela merece ser cuidada da melhor maneira possível. Vanessa, muitíssimo obrigada por mais um Saúde Mental e Psicologia. Eu que agradeço. E como eu disse, que quem está nos ouvindo, se a gente afetar, né? Tocar uma pessoa e ajudar uma pessoa que com a nossa fala, eu acho que a gente já cumpriu um pouquinho nossa missão. Tenho certeza disso. Muito obrigada, então, a doutora Vanessa Cristina Alvarenga, que é doutora em Psicologia e falou pra gente aqui do Setembro Amarelo, que é a questão do mês de prevenção e combate, né? O combate pessoal, amoroso, fraterno, na psicologia do suicídio. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.